Bom dia, pessoal. Estamos aqui se aproximando de um final de semana, de uma semana que em muitos lugares está em lockdown, ou seja, estão imersos em suas residências, em suas casas, se movimentando o mínimo possível, para que a gente possa acabar passando esse período desta pandemia que assusta muita gente. Mas é assim, a vida apresenta, como sempre digo, circunstâncias que nós precisamos saber driblá-las, né? Saber passar por elas, porque nós somos seres pensantes, por sinal, os únicos seres pensantes sobre a face da Terra. Do universo, quiçá que tenhamos conhecimento neste momento. Muito se fala de outras possibilidades, mas nada é provado. Então, por não ser provado, ainda a ciência não aceita. Então, é por aí que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Jorge Penteado, sou mentor que traz a vocês a possibilidade e quer que vocês comecem a dar sentido à vida de vocês. E para isso nós usamos, eu e minha equipe, de todo o conhecimento que temos sobre a inteligência espiritual. Conhecimento este que está num crescente e nós estamos acompanhando, sempre em cima, trazendo o que há de melhor. E nós vamos hoje escolher um tema, ou já foi escolhido um tema ontem por mim, que é Você é Sobrenatural. Bastante interessante isso, vocês vão entender o porquê. Porque sobrenatural para muitos é filme de terror, é coisa que não é deste mundo. De fato, não é deste mundo, mas nós também não somos dele, como nós veremos durante essa nossa live. Bom, eu diria que a dimensão espiritual, ela está sobre a dimensão natural. Mas você pode se perguntar, mas o que significa isto, dimensão? Então, para que você entenda, nós vamos trabalhar aqui usando a matemática, uma maneira de induzir você ao entendimento do que são as dimensões. Para que você tenha a ideia clara, nós partimos de um ponto. Um ponto é adimensional, como era no começo a criação do universo pela ciência. Era um ponto onde toda a energia estava concentrada, energia infinita, é isso que está dito. Mas ela compõe todo o universo que é infinito. Então, é bastante coerente. Mas se ao lugar de termos um ponto, nós passamos a ter dois pontos, ao conectar estes dois pontos, nós teremos uma reta, uma curva talvez, mas enfim, nós teremos, no caso, a reta, nessa primeira ligação, vai nos propiciar entender o que é a primeira dimensão. Se nós temos uma reta e temos algo que se move sobre esta reta em uma dimensão, o que ele pode fazer? É ir na direção, por exemplo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não tem mais nada a fazer dentro dessa dimensão. Certo? Então é a primeira dimensão, como nós colocamos. Agora, por outro lado, se em vez de dois pontos eu conectar duas retas, o que vai acontecer? Eu vou gerar um plano. E ao gerar este plano, eu vou ter uma dimensão diferente, maior, uma segunda dimensão. Num plano, se nós tivéssemos algo que se movesse nele, ele não se moveria só entre dois pontos. Ele poderia se mover em todo o plano. Todo o plano. Então, nós com dois planos podemos então ir para a terceira dimensão, que é o espaço tridimensional que nós vivemos. É o que você conhece. Altura, largura e comprimento, para que fique bem claro, né? E isso é bacana de se ver, é interessante, porque nós dominamos até a terceira dimensão com facilidade. Por quê? Porque vemos. E tudo que nós vemos, como sempre digo, é fácil de engolir. É fácil de você, ao ver as coisas,
acreditar. O que às vezes não acontece conosco, ou é difícil, se nós não usarmos o nosso pensamento, se nós não desenvolvermos a nossa inteligência espiritual, o que fica difícil é tentar entender o que significa o plano espiritual. Mas vamos lá, vamos lá. Então você entendeu que de 2 pontos eu tenho uma dimensão, de 2 retas que você vai gerar com 2 pontos, você vai para uma segunda dimensão e esta segunda dimensão gera um plano. E 2 planos poderão e devem gerar o quê? O espaço tridimensional. Agora, use da sua inferência, daquilo que você pode concluir com relação ao que eu estou falando. Toda a dimensão superior, ela tem domínio sobre a dimensão inferior. Quando eu disse para vocês que uma pessoa se move naquela reta, quem vê isto é quem está fora desse processo. Então, se você domina o segundo plano, você vê a pessoa, o ponto, né, o que nós imaginamos, se deslocando sobre esta reta. E o mesmo vai acontecer quando nós estivermos falando da terceira dimensão, que tem a visão total do plano. Você pode considerar, por exemplo, o mundo como um círculo chapado, né? Então, o que acontece com isso? Você vê o que está acontecendo dentro daquele círculo chapado. Se algo se move ali, você sabe para onde vai. E é assim que funciona. Por que eu digo isso? Porque nós vamos tratar agora do que a gente entende como a dimensão superior, a dimensão que abrange a tudo. Para que abranja tudo, esta dimensão, ela necessita ter o quê? Tudo sendo visto por ela, tudo dominado por ela. Esta é a maior dimensão que nós temos conhecimento. E esta dimensão é o universo, é onde tudo está. E a composição de tudo gera o que? O absoluto. Tudo, a última dimensão que a gente pode enxergar é a dimensão onde, como digo, tudo está colocado dentro. E este tudo é tudo que faz o universo, inclusive nós, seres humanos. E ela representa o quê? O Criador, o absoluto, a dimensão máxima. E é uma dimensão viva, porque tudo se move. É energética, por causa do próprio movimento que estamos falando. Então, é muito importante que você entenda o que significa dimensão, quando eu conversei com vocês logo no início, dizendo que a dimensão sobrenatural é superior à dimensão natural. Ou seja, ela compreende a dimensão natural. Então, há algo que nos vê e nos domina com relação à dimensão em que se encontra acima da nossa. E se nós levarmos isso ao extremo, nós enxergaremos o que? O universo como um todo, ou seja, o Criador. Bem, além disso, eu queria chamar a atenção de vocês de que o homem hoje é considerado, tanto pela religião como pela ciência, como trino. E durante muitos anos, em função do desenvolvimento dos passos sobre a inteligência que foram pesquisados, ele trabalhou muito o intelectual, depois o emocional, a conexão dos dois, que ficou devendo algo para que concordassem sempre, e finalmente entrou a inteligência espiritual, que é exatamente o que faltava para que a intelectual e a emocional entrassem ou entrem em harmonia, para que ele realmente realize o que deseja. Então é chave a inteligência espiritual. É isso que eu quero mostrar para vocês. E a visão que ela traz é de que nós somos trino, ou seja, nós temos a mesma essência de quem nos criou, né? Isso na religião até está explícito, a imagem e a semelhança do Criador, né? E o que acontece então? Se
eu sou trino e a minha essência é a do Criador, a minha essência é a espiritual. E por que as inteligências acabaram durante muito tempo se desenvolvendo, mais de século, nós ficamos sem entender o que significava o que eu chamo de espiritual, o que nós chamamos de espiritual. Por quê? Porque nós tínhamos facilidade em ver, porque éramos desenvolvidos na intelectual e um pouco depois, quase 100 anos depois, na emocional, nós conseguimos aquilatar aquilo tudo que a gente via. Então eu poderia ver as coisas, mas no espiritual, muitas das vezes, você não vê. Você está iniciando um processo de entender que você tem na sua essência espiritual, mas ainda você tem aqui, porque você está numa fase de desenvolvimento, um corpo e uma mente que é feita para gerenciar a boa saúde deste corpo e o desenvolvimento da sua essência, o desenvolvimento da espiritualidade em você. Isso é o momento que vivemos, isso é essa nossa existência. Então você precisa dar sentido à vida através disto que o próprio Criador está propiciando através da ciência, que é a inteligência espiritual. Bem, nós precisamos entender que quando fomos criados, o Criador fez isto para que a gente tivesse uma missão aqui. E esta missão está propalada nas Escrituras Sagradas e mesmo fora delas pela ciência. O homem é colaborativo. E sendo colaborativo, o que ele precisa fazer é servir, colaborar mais e mais para crescer. Então isso é muito importante para que você comece a entender o que significa a dimensão espiritual com relação à natural, e que você vive na natural e que agora está começando a tocar, porque a ciência sim está permitindo, porque você está vendo pesquisas, você está compartilhando com a ciência uma série de dados importantes que levaram a estas conclusões de que a dimensão espiritual é superior e tem o domínio sobre esta dimensão em que vivemos. Muito bem. Então você não pode, na realidade, continuar crendo apenas naquilo que vê. É um absurdo. Nós precisamos, na realidade, imaginar coisas, pensar sobre coisas que não existem e fazer com que elas se concretizem. Foi assim com várias pessoas. Se nós olharmos, por exemplo, eu sempre cito Santos Dumont, não havia avião. E ele falou, nós vamos voar. O ser humano vai poder voar. Ah, mas isso é coisa para pássaros, para aves, isso não é para o ser humano. Mas para ele não. Ele colocou este foco, este objetivo na vida dele e fez com que acontecesse. E não é só ele, você pode ver o caso da lâmpada com Thomas Edison, o caso da imprensa para fazer uma divulgação da comunicação em massa por Gutenberg, né? E muitas outras coisas. Então eu quero dizer para você, não fique crendo apenas naquilo que vê. Caso contrário, você estará estagnado, estará parado, porque o que vê todos veem. E qual é o seu diferencial como ser humano? Não existe. Então você precisa começar a usar de sua imaginação. Você precisa começar a pensar, e pensar em coisas que não existem, desafios para a sua vida para que você concretize. Você acha que a internet veio do nada? Ela não veio do nada, ela sempre esteve aí a possibilidade de termos a internet. Simplesmente alguém viu a conexão, como poderia ser feito. Então tudo está aqui à nossa disposição. Alguns vão ver e vão fazer com que estas coisas se concretizem. E muitas vezes as coisas que se concretizam sequer podem ser vistas. É o caso da eletricidade.
É o caso do magnetismo, e assim por diante. Então acabe com esta história na sua mente de que você só pode crer naquilo que vê, de uma vez por todas. E sobrenatural não significa fantasma, agouro. Não, existe uma dimensão sobrenatural. E ela domina esta dimensão. E você tem a essência do espírito. Ou seja, você é sobrenatural. Mas para fortalecer ainda e terminar este item aqui, em que eu estou falando sobre não fique crendo apenas naquilo que vê, eu me remeto a Hebreus 11:1, nas Escrituras Sagradas, onde tem a definição de fé. A definição de fé é uma coisa esplendorosa, você precisa entender para que possa dar passos com a ciência na inteligência espiritual. E como você precisa entender isso? Lá está definido fé como a certeza daquilo que nós queremos, planejamos, aguardamos, esperamos, mas ao mesmo tempo é a prova daquilo que nós não vemos. Ou seja, eu penso, eu idealizo alguma coisa que não existe, mas eu tenho essa certeza de que isso vai se concretizar. E a prova vem pela concretização de imediato. Esse imediato é muito relativo, né? Porque depende da referência que você tem de tempo. Mas então, quero deixar claro, esqueça de vez, não continue crendo só naquilo que você vê. Você precisa começar a usar da sua imaginação, dos seus pensamentos e começar a trabalhar com a sua espiritualidade. Aqui, neste momento, nesta existência. Bem, avançando um pouco mais, né? Por que nós vamos trabalhar com a ciência? Porque a ciência nos traz a condição de nos dar o conforto de entender por que as coisas acontecem. Muita pesquisa é feita e a própria inteligência espiritual, ela foi utilizada após uma série de pesquisas, de constatações de coisas que acontecem conosco aqui. Isso precisa ser bem trabalhado por nós. Nós estamos frente a uma oportunidade magnífica de poder, de fato, estar desenvolvendo a nossa espiritualidade, buscando sentido na vida e cada vez mais servindo a tudo que me cerca. Eu tenho que ser um ser colaborador, como eu disse. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui para me expandir como o universo está se expandindo. E para isso eu tenho que ter harmonia com ele. E para ter harmonia com ele, eu tenho que realmente estar fazendo tudo que a própria natureza me ensina a fazer, que são regras que a gente deduz da própria natureza, porque ela utiliza e ela sempre vai para onde quer, para a expansão do universo. Essa expansão, o homem até pode truncar momentaneamente, o homem pode criar uma série de circunstâncias para a natureza, mas no decorrer do tempo para o homem, porque para o Criador não há esse tempo, é o presente, ele é do alfa ao ômega. Então, para o Criador, tudo se regula. Agora, se você quer se harmonizar com a natureza, observe bem como as coisas acontecem na natureza. Ela tem pelo menos 11 leis que eu sempre trato dos meus programas, que se você entender e começar a usar em sua vida, essa harmonização começa a acontecer e você começa a entender quem você de fato é e por que você está aqui. O Criador te dá estas dicas, né? Estes insights para que você possa realmente fazer o que Ele quer que você faça. Ele te criou. Se Ele te criou, você tem um fim específico.
Muito bem. Vamos ver o seguinte: como a inteligência espiritual começou a florescer, né, através da ciência. Nós temos uma pessoa que se destaca hoje, lá de Oxford, da Inglaterra, que chama-se Zohar. E ela e o marido, que são catedráticos de Oxford, começaram a trabalhar este assunto e começaram a publicar uma série de pesquisas já com comprovações de que a inteligência espiritual estava concretizada no sentido de que aconteceu e está sendo bem analisada e cada vez com mais acuidade, e que ela desmistifica essa história do sobrenatural e de que nós somos parte deste sobrenatural. Nós temos a essência do Criador, como se fosse um DNA, eu sempre digo isso. Então é por isso que eu preciso começar a praticar a minha essência. Eu preciso, para que me desenvolva do jeito que está previsto, estar buscando esta espiritualidade. Bem, na realidade, Zohar traz uma série de experiências onde ficou claro de que o homem ele tem frequências em que trabalha em sua mente. São geradas por seus pensamentos, pela sua imaginação. Essas frequências estão numa gama da ordem de 20, um pouco menos Hertz, até 1000 Hertz. Esse é o espectro de frequência em que o homem opera, né? Tudo tem uma frequência ligada, tudo se move. Agora, nesta frequência, que são frequências consideradas altas, né, é onde se move o homem, é onde você pensa e você gera estas frequências para você. Agora, dentro deste espectro, as frequências baixas são frequências que levam você a situações que você não gostaria de desfrutar. Mas se você não tem a compreensão das coisas, você fica ali e fica sofrendo, entre aspas, fica tendo uma série de circunstâncias adversas à sua frente e precisa tratá-las. Mas bem, o que aconteceu é de que sempre eles observaram inicialmente que sempre que um epilético estava próximo de uma crise onde a sua frequência era em torno de 40 Hz, associava isto a visões sobrenaturais que esse epilético tinha. Quando ele retornava do processo, ele dizia: eu me vi saindo do corpo. Eu estava flutuando e vendo tudo. Uma luz intensa apareceu à minha frente. São aquelas experiências espirituais que as pessoas dizem que vem do sobrenatural. Vem do sobrenatural, sim, você faz parte dele. Mas quando você está com a frequência muito baixa, é quando você começa a encontrar o sobrenatural de um jeito ou de outro, mesmo que você não queira. Por quê? Você está para sair fora da frequência. Você está desintegrando. Então, o que você precisa fazer é conhecer a inteligência espiritual e saber se manter acima de 400 Hz, pelo menos, no que nós chamamos de espectro de frequências do ser humano. Por quê? Ali você não vai ter estas experiências. Por que você não vai ter estas experiências? Acima de 400 Hz, você já está numa situação muito boa, muito favorável. Você já compreende muita coisa. Você já tem a visão do Criador de como realmente Ele é. Você começa a respeitá-lo. É como diz lá em Provérbios 7:1, o temor a Deus, o respeito a Deus é o início da sabedoria. É ali que você começa a imaginar e pensar. E quanto mais você faz isso, mais você cresce, mais sabedoria vem. Lá nas Escrituras tem um ponto que diz: me peça a sabedoria que eu te dou. Mas se você
sequer acredita no Criador, fica difícil. Você não vai pedir para quem você não respeita, para quem você acha que não existe. Mas isso já estou indo para um outro assunto. Então vamos voltar aqui. Quando foram descobertas, quando foi feita esta associação de que os epiléticos, quando estavam vibrando em torno de 40 Hz, tinham estas visões, em laboratórios foi feito com que pessoas que sequer mexiam com o espiritual experimentassem um momento nesses 40 Hz. Sabe o que aconteceu? Se comprovou. Eles também tiveram visões, tiveram experiências sobrenaturais, experiências espirituais. Não é coincidência, certo? Pura coincidência. E outra coisa, estas pesquisas não foram feitas uma vez ou duas vezes, foram várias vezes, muitas vezes. E é em cima disso que começou a se plantar a inteligência espiritual. Ou seja, eu tenho uma inteligência que faz com que eu possa ter uma maneira de fazer a gestão do que acontece com a minha frequência. E eu preciso trabalhar isso. E como eu trabalho isso? Através de um processo, onde você, repetidas vezes, vai crescendo na compreensão e na aplicação, na prática, de tudo isso que está sendo colocado através de métodos e ferramentas que a própria inteligência espiritual traz para nós. Muito bem. Então, eu passei para vocês aqui um exemplo, e esse exemplo ele traz exatamente como foi, digamos assim, os primórdios da inteligência espiritual. E hoje ela é considerada a inteligência sobre as inteligências. É ela que vai poder fazer a harmonia entre a sua inteligência intelectual e a sua inteligência emocional. Se essa harmonia não existir, o que acontece? Você fica na mesma. Nada vai acontecer em relação ao que você faz no dia a dia. Então, quando nós temos uma intelectual que traz algo novo a ser realizado por nós, mas a emoção que vem do emocional não é uma emoção que está se harmonizando com o que está sendo colocado pelo intelectual, nada vai acontecer. Não há harmonia. Porém, a inteligência espiritual vem trazer esta harmonia. Muitas vezes, você passa por momentos que são momentos de transição. A primeira vez que você quer trocar um hábito seu, uma crença sua, porque você não quer mais, você não consegue implementá-la no VaptVupt, de uma vez só, muito rápido. Mas você precisa insistir, e toda vez que você volta a fazer, cresça. Busque mais compreensão do porquê que você está insistindo naquilo. As emoções vão mudando, até o ponto em que a emoção que chega harmoniza o processo e você realiza o que quer. Né? Posso usar um exemplo prático aqui para que vocês tenham uma ideia, bem batido por mim, por sinal. Quando você quer aprender a dirigir, você quer, mas não é exatamente no primeiro momento que você decidiu aprender a dirigir que você sai dirigindo. Por quê? Porque você não tem a compreensão exata de como usar o equipamento, o veículo em si. E você precisa o quê? Praticar, aí avança um pouco, vai tendo cada vez mais visão de como a coisa funciona e daqui a pouco está dirigindo. É isso que eu falei anteriormente. Isso é apenas um exemplo prático para que você entenda como a gente casa a prática com as coisas que estão acontecendo. Né? Você sempre vai casar a prática com o que acontece toda vez que você usar de uma visão holística, de uma visão do todo. É muito mais fácil. E nós aqui somos parte de um todo e temos que colaborar com todas as demais partes. Sejam elas seres, sejam elas coisas. Né? Outras coisas que não seres, material, mineral, o que for. O importante
é que você tenha esta visão do todo e que você saiba que você pode gerir a sua mente se você compreender essas coisas. Você pode tirar muitas verdades, entre aspas, que você tem hoje que não são mais interessantes, porque houve uma evolução no mundo e você não pode ficar parado lá atrás. Você não pode ser um eremita. Ah, mudou tanto o mundo que eu não me adapto mais. Não existe isso. É uma questão de querer, de fazer. Isso é explorado por um ou por outro, mas são pessoas que não estão vivendo como deveriam viver. Elas não dão sentido à vida delas. Elas não enxergam que tem que colaborar, porque elas não veem o todo. O todo é a chave deste processo. Muito bem, mas mesmo assim, eu canso de ver pessoas que chegam a mim e diz que essa história de sobrenatural é outro mundo e que não quer se envolver com isto, porque tem medo, tem pavor. Eu vou me meter com estas coisas de espírito. A boa notícia que eu tenho a dar para todos vocês, inclusive para que essas pessoas entendam, é de que a nossa essência não é desse mundo. É simplesmente isso. Nós somos seres em que a nossa essência é espiritual. E o espiritual não é isto que nós estamos vivendo aqui puramente. Nós temos hoje uma situação diferenciada. Mas estamos aqui para crescer espiritualmente e nos preparar para aquilo que nos espera. Se você me perguntar quando, não existe esse quando. Depende de cada um. Porque tudo se passa na gestão da mente desse cada um por ele próprio. Então, ele precisa saber exatamente o que quer. Muito bem. Então, que fique claro que ignorar hoje a inteligência espiritual é uma maneira totalmente errada de querer encarar a vida. Você vai ficar sem dar sentido à sua vida. E você, em função disto, vai passar por mais e mais circunstâncias e vai ficar perdido no espaço. Então, nós temos todo um universo em expansão e eu não estou expandindo, eu estou parado ali no meio, eu vou ser atropelado. Simplesmente vou deixar de viver. É isto, né? Agora, por outro lado, se você buscar dar sentido à sua vida através da inteligência espiritual, o que vai ocorrer? Você vai buscar o seu propósito maior, aquilo que o Criador fez para que você desenvolva aqui. E isto é o propósito. E este propósito é um objetivo maior que nós temos, que é aquele de servir e servir cada vez mais. Eu tenho que estar num fluxo da vida crescente e constantemente de maneira progressiva. Não basta só crescer, compreender alguma coisa. Eu preciso crescer, mas sempre, constantemente, e cada vez mais para cima, por isso é progressivo. Eu preciso estar harmonizado com o universo, com o todo, com o Criador. Nossa busca é pelo absoluto. Nós sabemos que queremos ser como o Pai. Se você trouxer para a nossa situação aqui na face da Terra, todo filho vê no pai um herói, um exemplo, e quer ser como ele. E nós também, espiritualmente, queremos ser como o nosso pai. Mas ele é absoluto. E eu não sou, porque carrego ainda um corpo. E tenho uma mente para fazer a gestão deste corpo e da minha espiritualidade. Mas eu preciso crescer nisso. Por isso que é um crescimento constante e progressivo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é, eu não alcanço o absoluto, porque eu teria que me desfazer disso tudo. Mas eu posso andar em direção a ele, eu posso estar na direção correta desta colaboração com todos, de servir cada vez mais. Eu posso, no final da minha existência aqui, chegar muito perto, muito perto. Então, o que eu preciso fazer é perseverar, é focar e realmente seguir esses preceitos. Olha, o espiritual
você vai acabar, então, atingindo cada vez mais através de objetivos. Uma vez que o objetivo maior, o de ser o absoluto, ele é inatingível nestas condições, mas eu posso estar sempre em direção e sentido dele. E isso a gente faz por objetivos. Eu traço pontos de controle entre onde eu estou com o absoluto e vou colocando objetivos e objetivos que me desafiam a cada vez mais estar perto deste absoluto. Mesmo que eu não vá alcançá-lo, cada um desses objetivos que está sendo alcançado me dá certeza de que eu estou no caminho correto. Isto é chave para que você entenda, né? E você, com isso, estará dando sentido à sua vida. Você sabe que o seu propósito, o seu objetivo maior é de servir cada vez mais. E é isso que você vai fazer. Você vai se aproximando cada vez mais deste propósito. E tudo que você fizer para ter os objetivos, criar estes objetivos e o caminho que você vai traçar e vai realizar para atingir estes objetivos, eles virão sempre do Criador com você. Porque, como eu disse um pouco mais atrás, o que eu coloquei para vocês? É de que o Criador, ele está conectado com você. Ele está num plano superior e ele pode mandar a você o que nós chamamos de insights, de dicas, entre aspas, que farão com que você possa desafiar aquilo que você não vê para concretizá-lo. É onde entramos no conceito da fé. Só que a fé hoje para a ciência é uma emoção. Eu tenho a emoção da fé, eu vou concretizar o que eu quero. Se é isso que está subindo para aquele lado intelectual, pelo lado do emocional, as coisas se harmonizam e as coisas se concretizam. Então nós temos de fato o poder de realizar o que quisermos em nossa vida. Depende pura e simplesmente de nós. De compreendermos como essas coisas acontecem. Né? Falei de leis universais que a natureza nos mostra. É aplicando estas leis que você fará com que as coisas se concretizem. É olhando para a natureza que você vai ver que tem coisas que estão aí à disposição, mas não estão sendo usadas. E que você pode receber o insight de como usá-las. Como foi aquele caso que eu citei, da pessoa que desenvolveu a internet. Tudo estava aí. Precisava ver como conectar. E ele começou a receber os insights necessários para isto. E passou a ser uma pessoa que entra numa vida abundante. Por quê? Porque está fazendo aquilo para que foi criado. Imaginar, pensar, entender que há um lado diferenciado, que é o espiritual, para que ele progrida, para que cada vez mais ele possa estar avançando. Então, isto é chave em todo esse processo. Né? Então, você agora sabe que você é sobrenatural. Pelo menos em parte, e uma parte muito importante, porque é a sua essência. Você vai para isto. Em algum momento, de alguma maneira. Você precisa, então, viver o todo. Você precisa ser um ser holístico. E como é que eu faço para passar a desfrutar disso tudo? Então, você precisa compreender que o sobrenatural envolve o natural, que, por sua vez, é parte do todo. O todo é o sobrenatural. É a dimensão máxima, é a dimensão que domina tudo para baixo, para todas as outras dimensões. Você precisa entender que somos de fato espírito na essência e devemos dar sentido à nossa vida, buscando esta espiritualidade, correndo atrás do propósito de servir cada vez mais e mais, usando para isso dos objetivos que citei. Bom, chego aqui então
ao final desta live, mas gostaria de avisar que eu estou hoje fechando uma turma de março com relação ao programa que eu desenvolvi, que faz com que você aplique na prática a inteligência espiritual. Isso é desenvolvido num ambiente EAD, você vai passar por 12 passos e vai ter muita prática sobre esses 12 passos. E ao mesmo tempo estará em contato comigo uma vez em cada passo, para que todas as dúvidas sejam tiradas e para que toda a turma comece a se integrar e melhorar as suas redes de relacionamento e praticar aquilo tudo que está aprendendo. Quando terminar os 12 passos, você passou pelo processo que você vai aplicar para toda a sua vida. Este processo é que vai levar você a estar em crescimento constante e progressivo o tempo todo. Ele vai te propiciar isto. E ele, por decorrência, se você entra nesse fluxo, você terá abundância. Abundância em todas as áreas da sua vida. Bem, esse programa foi elaborado sobre o estado da arte com relação à inteligência espiritual. E eu acompanho os passos todos da inteligência espiritual. E cada vez mais este programa estará, digamos assim, em evolução, assim como nós. Ele tem que se comportar como nós. É um programa que estará sempre crescendo em informações. E eu queria que você estivesse comigo neste crescimento. Ok? Então, amanhã à noite, eu tenho previsto o primeiro encontro ao vivo com esta turma que eu estou fechando hoje, até a meia-noite. E eu quero vê-lo lá amanhã. Vamos começar a derrubar barreiras, qualquer tipo de barreiras. Amanhã é 1º de abril. Muitos engraçadinhos e muitos temerosos falarão o seguinte: 1º de abril não é bom começar algo em 1º de abril. É o dia da mentira, é o dia disso, é o dia daquilo. Não passe embaixo de escada. Cuidado se um gato preto passa à sua frente. Tudo isso é uma besterol danado que vem sendo colocado por tradição, por erros na cabeça das pessoas. E você começa, a partir desse encontro de amanhã, a derrubar barreiras, entender que nada disso aí tem sentido. O sentido da sua vida está em praticar o propósito e não sair acreditando no que a massa divulga. Porque há interesses de pessoas nessa massa para fazer com que essas pessoas fiquem acanhadas, fiquem enclausuradas. Por quê? Eles querem dominar um grupo de pessoas ou têm interesses para isso. E o que acontece com isso? Isso faz com que a grande maioria da população na face da Terra esteja sob domínio de outros homens. Mas o Criador disse claramente: dominai tudo sobre a terra. Tudo sobre a terra, e especificou animais selvagens, as plantações, os minerais, tudo, exceto uma coisa: o outro ser humano. Por quê? Porque ele é colaborativo. Vocês precisam estar unidos, totalmente unidos a tudo que está ao seu redor, para que você realmente seja colaborativo e dê este passo que o Criador quer que você dê. Ok, nos vemos aí daqui mais 2 dias, 2 dias, a partir das 6h53. Um forte abraço.